Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 8. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor Paulo e a todo o corpo de obreiro desta igreja pela oportunidade de estar ministrando essa palavra. Confesso para os irmãos que eu estou um pouco tenso, mas eu creio que Deus tem algo para nós aqui nessa noite. Livro do Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8, ele diz assim: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém, irmãos? Podeis assentar. Esta palavra nós sabemos que o apóstolo João está tendo uma revelação da parte do Senhor, e ele escreve esta carta de Apocalipse para a igreja de Filadélfia. Só que nessa noite eu não quero ministrar em cima desse tema para a carta que foi ministrada para a igreja de Filadélfia. Eu quero trazer num modo diferente para nossas vidas no dia de hoje. Quero falar sobre obediência, quero falar sobre porta aberta e reconhecimento da parte de Deus. São três coisas que o crente tem que ter com ele no dia a dia, e muitas das vezes nós, às vezes, queremos reconhecimento, queremos porta aberta, mas às vezes não queremos ter obediência com Deus. E a chave do sucesso de todo cristão que está aqui nessa noite começa, primeiramente, pela obediência. Muitas das vezes, depois que ficamos adultos, nós sempre queremos reconhecimento e esquecemos de obedecer o que Deus tem para nossas vidas. Se nós formos analisar desde o primeiro casal, nós vemos que quando nasce Caim e Abel, que vieram dos filhos da linhagem de Adão, nós vemos que Abel, ele quis ser obediente ao Senhor. E a sua obediência veio até que o seu irmão o provocou à sua morte. Mas nós vemos que através da obediência dele, até os dias de hoje mencionamos o nome dele. Nós vemos que José, ele sofreu todos os seus problemas. E antes que a porta se abrisse na sua vida, ele não deixou uma coisa, de ser obediente, independente de onde ele fosse, na casa do seu pai, na casa de Potifar, ou na prisão. Ele foi obediente até a porta se abrir na sua vida. E muitas das vezes, nos dias de hoje, que estamos vivendo, as pessoas, muitas vezes não querem obedecer o que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes nós chegamos, como ministro da palavra, chegamos até em algumas pessoas e começamos a falar sobre obediência, mas as pessoas, muitas das vezes, parece que preferem fazer as coisas da sua maneira. E para entrar no céu, para ter uma vida abençoada da parte do Senhor, nós temos que obedecer a Deus em todo instante. Nós vemos que Samuel, quando ele foi levado para morar na casa do sacerdote, ele, antes de ele ser sacerdote, ele foi fiel a Deus. Ele foi obediente até chegar o seu momento. E o que o Senhor tem colocado no meu coração, que Ele quer abençoar muitas vidas, mas Ele está pedindo só uma coisa: obediência. Obediência da parte dele. Nós vemos que quando Abraão foi considerado o pai da fé, quando Deus pede para que ele leve em sacrifício seu filho, ele não questionou a Deus, ele só fez uma coisa: eu vou obedecer o que Deus está me mandando. Eu vou obedecer o que Deus está me pedindo. E muitas vezes para a cidade de Poços de Caldas, Deus tem pedido somente obediência, e muitas vezes tomamos outros caminhos, tomamos outros rumos. Às vezes, eu lembro que uma certa feita, o Senhor me mostrou um problema na casa de uma família, de uma irmã que congregava conosco, que era a falta do perdão. E por 20 anos aquela mulher não perdoava a própria mãe. E quando eu fui conversar com aquela senhora ficou muito brava comigo. Ela achou que eu era um menino, tinha idade para ser neto daquela senhora. Mas eu aprendi uma coisa: quem obedece ao Senhor, independente de quem seja, você transmite o que Deus mandou.
Tem pessoas que às vezes pagam preço da presença de Deus, porque está se retendo, não quer obedecer. Fala, Senhor, se eu entregar, eu vou perder um amigo. Se eu entregar, o pastor pode me olhar diferente. Não, se Deus te mandou entregar algo do céu, independente para quem seja profeta de Deus na terra, que Deus vai te honrar. Seja profeta de Deus na terra, que Deus vai te abençoar. E quando eu falei para aquela mulher que ela precisava perdoar, ela precisava ser obediente na paz do Senhor, e chegar e perdoar a própria mãe dela para ter bênçãos. Por alguns dias aquela mulher virou a cara comigo. Por alguns dias aquela mulher não conversou comigo. Mas nós servimos um Deus que Ele tem a sua mensagem na pessoa certa. Poucos dias depois ela perguntou para mim assim, pastor, você pode me levar na casa da minha mãe para me pedir perdão para ela? O Espírito Santo tem falado no meu coração que eu tenho que ir lá, eu tenho que obedecer, mas eu não tenho força para ir. O Senhor me perdoa de eu não ter concordado no primeiro dia, mas o Senhor me leva. Eu falei, amém, e eu com a minha esposa, nós vamos lá e vamos levar a senhora. E aconteceu algo muito lindo, porque quando há uma reconciliação é coisa linda. E a partir dessas datas eu comecei a notar uma coisa, todas as vezes que você é obediente ao Senhor, tem grandes coisas para chegar na sua vida. Aleluia. Tem crente querendo porta aberta, mas não está querendo passar pelo processo da obediência. E às vezes obedecer não é muito fácil, mas há uma recompensa para aqueles que são obedientes ao Senhor. Nós vemos que quando o apóstolo João ele escreve, ele diz que eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E às vezes nós queremos uma porta aberta na nossa vida, e muitas das vezes só queremos a porta aberta, queremos o reconhecimento, e esquecemos de obedecer a Deus. Eu contei aqui que a mulher nos chamou para ir pedir perdão para a mãe dela. Mas veio o reconhecimento. Nós fomos numa quarta-feira, levamos aquela senhora, ela pediu perdão. A mãe dela com 87 anos, se não me falha a memória. Aquela senhora serviu o café para nós. Nos convidou para o almoço na quarta-feira. E quando nós fomos embora, irmãos, quando foi na sexta-feira, eu encerrando o culto na congregação que dirigia, o irmão daquela senhora chegou lá e falou, olha, a nossa mãe morreu. Ela resolveu pedir perdão bem nos últimos dias de vida da mãe dela, mas aprove a Deus de permanecer a vida daquela mulher em saúde para ela receber o perdão. Mas depois de alguns dias veio um resultado muito impressionante. Aquela senhora, mesmo ela ainda não sabendo se a filha dela ia perdoar ou não, ela fez um testamento. E naquele testamento, ela tinha uma recompensa de quase 250 mil reais, que ia ser em dinheiro e em parte em terras, que aquela mulher ia receber. Era uma mulher que passava muitas dificuldades. Hoje ela tem uma vida controlada, porque abriu-se uma porta na vida dela. Primeiro começou-se a abrir a porta através da obediência, através do momento a qual ela foi pedir perdão para a mãe dela. Tem muitos crentes que Deus quer te abençoar, quer te abrir uma porta a qual é desejada ao seu coração há muito tempo, mas Ele só está pedindo uma coisa: seja obediente na minha presença, ande com sinceridade na minha presença, não negue a minha presença por nada, sempre esteja em comunhão com o céu, que você vai ver as coisas de Deus começar a agir na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que Davi, ele já era ungido a rei, mas ele estava em obediência, ele sabia que Saul estava na frente do reinado. E uma das coisas que chama a atenção, ele nunca ousou tomar um lugar que não era dele, ele manteve-se em obediência. E chegou-se o tempo a qual o rei Saul morre, e ele ocupa o seu lugar. A porta se abriu na vida dele, porque ele manteve em obediência, esperou no Senhor. Muitas vezes nós esquecemos de ficar fiel naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes esquecemos de ficar fiel naquilo que Deus um dia nos prometeu. Às vezes achamos que a promessa do Senhor, ela vai se passar e não vai se cumprir. Ei, vale a pena ser fiel na presença de Deus. Vale a pena esperar no Senhor para ver se cumprir as promessas dele. A minha esposa contou o testemunho
que ela ficou 1 ano na cadeira de roda. E quando eu conheci ela não queria namorar comigo. Eu não sei se é por causa da minha voz rouca, mas ela não simpatizou muito comigo, não, irmãos. Oi? Eu pesava 70 e poucos quilos, irmãos, era bem magrinho. Tinha mais orelha do que... Hoje sumiu a orelha. Mas quando nós começamos a namorar, que eu vim conhecer, ela falou que ficou 1 ano na cadeira de roda. E quando ela passou o processo do acidente dela, eu não conhecia ela. E quando ela foi num culto, Deus falou que ia devolver os passos dela, porque ela ia louvar o nome do Senhor. E a primeira vez que eu vi a minha esposa, ela estava louvando a Deus numa igreja. E poucos dias depois eu encontrei com a minha sogra falou, olha para Deus, ora para Deus preparar um esposo para minha filha. Eu falei, pode deixar, irmão, eu vou orar assim. E andando em obediência com o Senhor, irmãos. O segredo é obedecer. E ela contou que quando Deus falou que ia curar ela, eu não peguei o processo, eu acho que o irmão Terêncio passou por esse processo, ele viu. Muitas vezes a minha esposa ia de cadeira de roda na frente louvar ao Senhor. O segredo da sua bênção, da sua porta aberta, está na obediência da parte do Senhor, irmãos. Alguns irmãos viram ela muitas vezes ir na frente do culto, do púlpito, e pegar o microfone e louvar ao Senhor. Mas o Senhor um dia usou um pastor falando que Deus ia devolver os passos dela. E fazia quase 1 ano que ela estava na cadeira de roda. E num dia, ela arrumando para ir para a igreja, o espelho caiu dentro de casa e ela correu e catou o espelho. Foi na onde que ela viu que ela poderia andar de novo, irmãos. Fazia 1 ano que estava na cadeira de roda. E desde aquela data para cá, às vezes ela fica nervosa em contar o testemunho e não conta conforme como foi o jeito que ela começou a andar. Mas até hoje ela está andando e louvando ao Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus, eu conto isso, porque é meu braço direito na obra do Senhor. E tem muitos crentes que às vezes ele quer a sua vitória, mas não quer obedecer. O Senhor tem dito aqui nessa noite que Ele quer abrir porta na sua vida. Ele quer mudar a sua história, o seu ministério. Ele quer mudar o seu casamento. Ele quer mudar o rumo da sua vida. Mas Ele somente quer uma coisa em troca: que seja obediente ao nome dEle. Que você seja fiel para com Ele. Nós somos fiéis com tantas coisas. Compromisso com o trabalho. Amanhã, segunda-feira, se o horário é 7 horas da manhã, você tem que estar na empresa. Você chega 15 para 7, 20 para 7, você chega antes. Você tem compromisso com a empresa. Se você está fazendo um curso, seja lá qual for ele, você tem compromisso com aquele curso. Mas muitas vezes falta o compromisso com a obra do Senhor. E eu não estou falando só de uma parte, em várias partes que falta esse compromisso. E muitas das vezes Deus quer você fiel para com Ele. Porque a promessa Deus já fez. Você está esperando cumprir a promessa de Deus na sua vida. Mas às vezes falta a tua parte. Obedecer o que Deus tem para você. Quando nós casamos, eu com a minha esposa, o pastor mais cedo ele falou, cadê os filhos do Wilson? Meus 2 meninos não estavam no lugar onde deveria estar. Eles são abençoados. Mas quando nós casamos, passou poucos dias, minha sogra chamou e falou, olha, a Luciana não pode ser mãe. Mas está aí as 2 bênçãos hoje, porque vale a pena você acreditar e ser fiel a Deus. Aleluias. Quando você é fiel, obediente ao Senhor, Deus abre porta na sua vida. Aleluias. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que muitas das vezes o homem, ele quer o reconhecimento. Ele busca, conforme nosso irmão Adoniran leu, que o homem fez celeiro. Ele tinha tudo para estar bem sucedido. Às vezes o homem ele quer reconhecimento, ele quer status,
ele quer fama. Mas nós precisamos ter somente uma coisa: a certeza que Deus é na nossa vida, a certeza que Deus guarda os nossos passos, a certeza a qual o Espírito Santo nos guia por onde quer que nós formos, e Ele cuida de nós em todos os instantes. Eu mencionei alguns nomes da palavra do Senhor aqui, igual eu mencionei sobre José. José, ele foi obediente, mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus tinha uma porta aberta na vida dele. Quando Faraó põe ele no cargo a qual ele ia reger, tomar conta de todo o Egito, ele tinha obediência, ele tinha a porta aberta e tinha também um reconhecimento. Naquele momento, Deus mostrou para ele que era na vida dele em todos os instantes. Tem crente que às vezes ele está passando por um momento delicado, e ao invés de agradecer ao Senhor, dizer obrigado, Deus, por tudo que estou passando, ele esquece que em todo instante Deus está cuidando da vida dele. Que em todo instante, por mais seja delicado qual for esse instante, que Deus está com ele naquele momento. Tem crente que ainda está querendo contar a sua vitória, mas ele ainda não viveu experiência com Deus. Às vezes, Deus está só querendo a sua obediência para mostrar quão grande Ele é na sua vida. Se nós formos meditar na palavra do Senhor, nos diz que Jó, ele estava todo doente, cheio de chagas, ferido, abandonado. Mas ele acreditava numa porta aberta. Ele acreditava que Deus ainda tinha o melhor para a vida dele. E um certo ponto que a mulher dele diz: olha, Jó, você está sofrendo. Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E ele diz para sua mulher: como uma louca está dizendo, você está falando aqui nesse momento. E o nome do Senhor seja engrandecido em tudo. Porque às vezes nós agradecemos a Deus pelo carro que compramos, às vezes agradecemos a Deus pela casa que adquirimos, mas muitas vezes esquecemos das mínimas coisas do dia de hoje, que você acordou para estar aqui nessa noite, para adorar a Deus. E às vezes, umas simples coisas que deu errado. Você às vezes está no banco sentado pensando: olha, eu não vou voltar mais à igreja. Eu lembro que um dia, irmãos, nós fomos num culto e aquele dia a Luciana contou o testemunho do que Deus tinha feito na vida dela. E tinha uma mulher, a partir do momento que a Luciana acabou de contar o testemunho, a mulher falou assim: eu posso contar uma coisa? Uma mulher se manifestou na igreja e o pastor falou: pode, vem aqui. Ela falou assim: hoje eu vim participar do último culto e falei, se Deus não falasse comigo, eu ia dar fim na minha vida. Aquela mulher, ela falou assim: eu cuido de 2 crianças deficientes visuais. As coisas é difíceis para mim, ela contando. E ela falou: hoje eu estou a ponto de entregar tudo e não quero mais. Estou querendo até tirar minha própria vida. Mas ela falou: hoje eu vejo uma mulher contando que quase perdeu sua perna. E está glorificando a Deus por Deus ter dado saúde, devolvido os passos dela, para ela cuidar dessas crianças e do seu esposo. E tem muitas pessoas que é assim, aquele dia eu vi isso. Tem pessoas que às vezes entram dentro da igreja e falam: Senhor, hoje é o último culto, eu não quero mais pisar na tua casa. Mas o problema não é Deus, Deus não esqueceu você. Às vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos e dizendo: Senhor, eu tenho feito a minha parte. Senhor, será que eu tenho feito algo para mudar alguma coisa na minha vida espiritual? Às vezes queremos tanto dos pregadores, dos regentes, queremos tanto da ministração, do pessoal que está na igreja, mas às vezes o problema não é os que estão ao nosso redor, às vezes o problema somos nós mesmos. Eu vi um ditado circular que diz que havia uma chama numa floresta. E um beija-flor pegava a água com a ponta do seu bico e ia até no meio da chama e soltava aquela gotinha d'água e voltava de novo no rio para buscar a água. E um dos animais falou para ele assim: olha, não vai adiantar.
Você nunca vai apagar esse fogo. Ele disse assim: eu estou fazendo a minha parte. Às vezes dentro da casa de Deus, Deus quer mudar a sua história. Às vezes dentro da casa de Deus, o Senhor quer te selar com o Espírito Santo. Às vezes dentro da casa de Deus, Deus quer te levantar como cantor dentro dessa igreja, como pastor do ministério do Belém. Mas às vezes está faltando a sua parte. Às vezes nós falamos: Deus, eu quero a porta aberta, que eu vejo falar. Mas às vezes está faltando a obediência. Tem muitas vezes, Deus ele quer cumprir o que Ele falou na tua vida. Mas Ele quer a obediência da parte do Senhor sobre você. Quando eu conheci o ministério, conheci o Evangelho, eu tinha em torno de 4 para 5 anos. E quando eu aceitei a Jesus, o pastor que ministrou a cura sobre a minha vida, que eu era muito doente, ele falou assim: um dia essa criança, ela vai ministrar e vai tomar conta de igrejas. E eu cresci junto com a minha avó, participando dos cultos. Eu cresci de um jeito separado, devido aos meus irmãos e as pessoas que eu conhecia. Sempre procurei andar fiel com o Senhor. E eu lembro que um dia, no ano de 2014, uns dias antes da minha avó falecer, ela passou um mês na minha casa. E um dia ela sentou comigo e falou assim: filho, está chegando o tempo de Deus na tua vida. Eu já estava com quase 30 anos, falava assim: vó, será que vai se cumprir? Ela falou: vai. E o tempo está chegando. E ela falou: se eu puder morar na sua casa, eu vou acompanhar junto com você. Mas passou poucos dias depois, o Senhor recolheu ela. Mas hoje eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus fez se cumprir o que Ele prometeu lá atrás. Aleluias. Talvez você está aqui nessa noite pensando: Senhor, eu estou fazendo tanta renúncia e não estou vendo a sua promessa. Senhor, eu estou passando por tanta coisa e não vejo nada mudando. Ei, Deus está só te preparando. Deus está só te lapidando, porque o Senhor, Ele quer ver a tua obediência, porque tem porta aberta, e a porta que Deus abre na sua vida é coisas grandes para contar para os seus dias, para o resto dos seus dias e para aqueles que vêm após você. A tua história, ela não vai acabar nessa noite. A tua história, Deus começa a mudar hoje, porque Deus tem grandes coisas através de você. Hoje, esta palavra que trago não é para apontar os seus erros, mas é para te dizer que Deus quer mudar o seu rumo, que Deus quer te fortalecer nessa terra, porque grandes coisas o Senhor tem a fazer através da sua vida. Talvez na sua casa, às vezes as pessoas não acreditam em você conforme era na minha. Talvez os seus amigos não entendem o seu jeito. Mas tem um Deus no céu, aleluia, que Ele entende você nessa noite. Tem um Deus no céu dizendo: eu conheço as tuas obras. Tem um Deus no céu dizendo: olha aqui, diante de ti eu pus uma porta aberta. Ele conhece a tua força, Ele sabe as tuas limitações, Ele sabe o que você suporta, o que você aguenta. Talvez você entrou aqui nessa noite frustrado, mas é noite de que o Senhor quer te dizer para você: olha, eu estou contigo em todo esse processo. Eu estou contigo em todo o momento. E é noite de você levantar a sua cabeça e continuar na sua caminhada, porque grande é o galardão do Senhor para a sua vida nessa noite. Aleluias. Se você que entrou aqui nessa noite pensando em parar, é momento de levantar a cabeça e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Se você entrou nessa noite sem saber o que fazer, saiba de uma coisa: fique em posição de obediência, porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer fazer grandes coisas através de você. Então não pense que você está esquecido, que você não é visto. Não pense em nada disso. Só lembre que o Senhor, Ele está guardando você. O Senhor, Ele está trabalhando no seu coração.
Às vezes eu fico observando a palavra do Senhor e nós vemos Davi, mesmo sendo ungido a rei, ele passou por tanta perseguição. Ele sabia da promessa que Deus tinha para ele. Mas quase 30 anos depois foi cumprir o que Deus tinha falado. Aí você fica pensando, mas por que tudo isso? Deus, ele nos prepara para receber o que Ele tem para nós. Deus, Ele sempre nos prepara. Nós vemos que quando nós pegamos uma certa idade, vamos para a escola, começamos a estudar, para depois chegar no tempo certo, entrar na faculdade e ter um curso superior. Mas tudo tem o seu tempo. Ninguém recebe nada de graça. Tudo tem um tempo. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na tua vida hoje, mas eu sei que Deus tem porta aberta para a sua vida. Eu sei que Deus tem milagre para a sua casa, para a sua família. Eu sei que Deus tem grandes coisas a realizar na tua vida. Aleluias. Através de um degrau simples, que é a obediência, que é acreditar, que é viver milagres da parte do Senhor. E saber que Deus está cuidando de tudo. Eu quero neste momento convidar você a colocar de pé. Quero orar junto com toda a igreja nessa noite. O que eu acho lindo da parte do Senhor, pastor, posso convidar a Luciana para cantar um hino? Pode. Vem cá, minha esposa. O que eu acho lindo da parte de Deus, que Ele sabe de todas as nossas limitações. Ele sabe de tudo que nós precisamos. E conforme eu tinha dito, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Que hoje eu vivo as promessas que Deus falou na minha vida. Teve dias eu ia perguntar, Senhor, mas por quê? Por que às vezes eu sou diferente? Quando eu era jovem. Mas hoje eu entendo que tinha uma porta de Deus aberta para a minha vida. E eu tinha que passar pelo processo da obediência para alcançar o que Deus tinha para mim. Eu quero que você levante as suas mãos para os céus. Aleluia, feche seus olhos neste momento. A palavra do Senhor nos diz que Samuel, ele estava no quarto e uma voz gritou ele. E ele foi por algumas vezes até o sacerdote perguntar se era ele que estava chamando. Mas o sacerdote disse, Samuel, se você ouvir a voz, você diz, eis-me aqui, Senhor. E naquela noite, quando a voz chamou ele, ele disse, Senhor, eis-me aqui. E Deus bradou naquele quarto e fez grandes promessas na vida daquele homem. Aquele homem viveu grandes coisas da parte do Senhor, porque ele foi obediente a Deus. Deus está aqui nessa noite e Ele está chamando você pelo seu nome. E você muitas vezes não está entendendo o que Deus tem para a tua vida. Mas eu queria que você abrisse a sua voz e dissesse, Senhor, eis-me aqui nessa noite. Levanta tuas mãos, soberano Deus e eterno Pai. Eu te louvo ao Senhor neste momento por esse culto abençoado a qual nós estamos. Senhor, na minha forma simples de ministrar a tua palavra, eu quero que o teu povo entre nessa noite no Santo dos Santos com um entendimento, ó Pai, que o Senhor tem algo especial para cada um que está aqui. Eu sei que o Senhor tem, ó Pai amado, e quer de nós muitas vezes obediência. A tua palavra diz que o Senhor tem porta aberta. E tem crentes que vão ser reconhecidos porque o Senhor é fiel na vida deles. E eu quero lhe pedir, Pai, que a tua graça, que a tua bênção, a tua virtude seja com cada um. Senhor, eu não sei conforme cada um entrou aqui nessa noite, mas eu quero lhe pedir, Senhor, que a tua graça, que a tua unção, Pai, seja sobre cada um. Se porventura entrou alguém aqui nessa noite achando que não vai se começar a cumprir o que o Senhor prometeu, que venha fortalecer mais uma vez o ânimo, Pai, a coragem, ó Pai, que venha mais uma vez, ó Pai amado, aleluias, fluir o teu querer na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre toda a tua igreja.
em nome de Jesus.